Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Bárbara, eu estou assumindo a matéria de Tecnologia Farmacêutica 1. Nós iremos dar continuidade da onde vocês pararam. O professor Leandro me passou o conteúdo que já foi ministrado e nós continuaremos daqui. Diante de todo esse contexto da pandemia, nós estamos impossibilitados de realizar aulas práticas. Nas aulas teóricas nós estamos nos adaptando, vamos ter essas aulas, uma parte delas online, e para mim, justamente por isso, é muito importante um feedback e um retorno de vocês. Esse é um conteúdo muito importante e eu preciso que vocês entendam esse conteúdo, que ele seja bem compreendido. Vocês vão estar utilizando esse conteúdo na vida profissional de vocês, seja em pesquisa, seja para quem vai trabalhar em indústria, em laboratório. E conto com a colaboração de vocês para me darem um retorno que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível para que seja bem compreendido. Eu vou estar disponibilizando para vocês alguns vídeos essa semana sobre o nosso primeiro conteúdo e posteriormente eu quero marcar um encontro online com vocês para que nós possamos tirar algumas dúvidas que ficaram pertinentes a essa matéria. Tem também os nossos horários de atendimento ao aluno, que eu vou estar disponível, caso vocês podem entrar em contato comigo, por e-mail. Depois eu vou passar meu telefone também, caso vocês precisem. Pode se sentir bem à vontade para entrar em contato. Então, sejam bem-vindos, que nós possamos ter um semestre bem agradável e que a gente possa voltar logo, né, com nossas aulas. Por enquanto, vamos trabalhando assim. Então, vamos lá. A importância da água na indústria farmacêutica. Então, a água ela é um insumo indispensável para a área farmacêutica. Ela vai estar presente desde a lavagem de paredes, bancadas, superfícies, até a produção do meu produto final. Como a água ela tem propriedades assim, de absorção, solubilidade, ela é muito fácil também de contaminar. Então, a qualidade da água é muito importante eu saber quais são os componentes, quais são as substâncias que eu tenho presente nessa água, é muito importante para dentro da indústria. Então, eu preciso estar com todas essas especificações determinadas pelos códigos oficiais, idênticos ao preconizado, para garantir a qualidade do meu produto final, a qualidade dos processos dentro da fábrica. Além disso, essa água ela tem que passar por um controle de qualidade periódico, avaliação do sistema de produção, para eu garantir uma qualidade do meu produto final na indústria também. A água na indústria farmacêutica ela vai estar presente desde formulações líquidas como suspensões, soluções, pomadas, cremes, formulações tópicas, formulações cosméticas também para pele, colírios, medicamentos via parenteral, injetáveis, vem com pó para dissolver, com líquido oleoso. Além disso, também nos processos, os pós que são produzidos pelo processo de granulação úmida, que é a técnica de spray dry. Os pós eles são umedecidos e depois são secos pela técnica de spray dry. Os processos de limpeza de toda a indústria, então limpeza de equipamentos, limpeza de materiais, utensílios, limpeza de bancadas. Nesse conteúdo nós vamos ver os tipos de água que são utilizados pela indústria, então qual é o tipo de água adequado para eu limpar um equipamento, qual é o tipo de água que eu vou utilizar numa formulação de medicamento, não é o mesmo tipo de água para todos, é o mesmo tipo de água que eu vou usar em um equipamento, não é necessariamente o mesmo tipo de água que eu vou usar em outro equipamento. A mesma água que eu vou usar para uma formulação, por exemplo, parenteral, não vai ser a mesma para uma formulação não parenteral. Então, tudo isso vai estar mudando. Nesse conteúdo, nós veremos os tipos de água básicos utilizados na indústria farmacêutica, como eu posso obter, os métodos para a obtenção desses tipos de água e os controles que a água tem que passar, os controles de qualidade. Então, é muito importante eu ter uma análise da água quanto à sua composição. Como a água tem essas propriedades muito importantes de absorção, solubilidade, com várias substâncias, ela pode conter substâncias que vão comprometer a qualidade dos medicamentos produzidos, a qualidade do produto final, compromete todo o processo e compromete o produto final. Então, é muito importante eu ter uma análise desde o começo, desde a água que é captada pela rede de abastecimento, e durante todo o processo de formulação de medicamentos. A qualidade da água não adequada, ela vai interferir na qualidade dos medicamentos,
produtos. Então, eu tenho uma diminuição na estabilidade do medicamento, eu tenho uma diminuição da solubilidade, do meu tempo de validade do produto. Eu posso ter efeitos farmacológicos indesejáveis, que é ainda mais grave, uma contaminação, de repente, com uma substância química ou com uma contaminação microbiológica. Eu posso levar a efeitos mais graves ainda. Além disso, vai ocasionar, gerar a perda de produtos, a perda de um lote inteiro da indústria vai estar comprometido, prejuízo à indústria. Além do prejuízo, o produto final ele tem que passar para um controle de qualidade dentro da indústria. Então, se eu não consigo aprovar meu produto final nesse controle de qualidade, eu não posso nem liberar, ele tá fora das minhas especificações oficiais da legislação que eu tenho que seguir também. Então, isso é primordial dentro da indústria farmacêutica. Ou ainda, não só na indústria farmacêutica, isso vai entrar também nas farmácias de manipulação. Muitas farmácias fazem formulação principalmente de cremes, pomadas, xaropes. Então isso tudo vai levar, tudo tem que também passar por um controle de qualidade. Nós temos toda uma legislação que ela regulamenta todos os princípios e diretrizes dessas águas. São as boas práticas de fabricação da RDC número 17 de 2010 e a Farmacopeia Brasileira, quinta edição também, que foi estabelecida em 2010. Elas vão preconizar os tipos de água, quais são os métodos de obtenção desses tipos de água e as características desses tipos de água também. Então, em relação aos contaminantes da água e suas consequências. Nós temos vários contaminantes, então temos contaminantes particulados, que são as micro e macropartículas, como terra, ferrugem, coloides, sais precipitados. Então, esses contaminantes macro, eles podem ocasionar aqui entupimento de válvulas, tubulações, filtros, membranas, de osmose reversas e ainda comprometer outros equipamentos. Então, esse contaminante particulado aqui, ele é um contaminante assim bem no bruto, quando a água está entrando, a água que vem da rede de abastecimento, ela está entrando na indústria farmacêutica, na forma de água potável. Essa água, ela se conter ainda essas micro e macromoléculas, ela pode ocasionando danos principalmente a tubulações e equipamentos. O contaminante particulado é um controle básico, né, que nós temos que ter também, é um controle bem inicial, mas que tem que ser levado em conta também. E os contaminantes microbiológicos. Os microbiológicos são extremamente importantes, no grupo de bactérias, fungos. Eles vão ocasionar contaminação dos produtos, formação de biofilme, isso aí vai degradar todo o processo do produto final, pode levar à degradação. Formação de biofilmes em equipamentos, isso também vai degradar o produto final, o produto farmacêutico final, vai levar à ocorrência de efeitos farmacológicos indesejáveis. Então, esse controle microbiológico é primordial também para a indústria. Além disso, tem um tipo de contaminante químico, né? Que pode ser um contaminante químico orgânico ou um contaminante químico inorgânico. Em relação aos contaminantes os contaminantes orgânicos, eles são resultantes assim da presença de endotoxinas bacterianas resultantes de micro-organismos aquáticos. As endotoxinas são toxinas presentes na parede celular das bactérias gram-negativas. Então, o controle quanto a esses contaminantes orgânicos é feito pela análise de COT, que é o carbono orgânico total. Essa análise é uma análise muito inespecífica, ela não é específica, mas ela é muito eficiente ao mesmo tempo. Então, como que ela funciona? Dentro da natureza, nós temos várias manifestações, expressões do carbono. Então, eu tenho o carbono elementar, que é o carbono, por exemplo, do grafite, que é só o carbono do carvão, o carbono do diamante. E eu tenho o carbono inorgânico, que vai estar, por exemplo, nos sais, no bicarbonato de cálcio, vai estar no dióxido de carbono, por exemplo, no CO2, e tenho também o carbono orgânico total, o carbono orgânico, que ele vai estar presente nas moléculas orgânicas. Essa análise do carbono orgânico total, ela pode ser feita de duas formas, de maneira direta e indireta.
De maneira indireta, eu elimino todo o carbono inorgânico da amostra e eu vou conseguir aferir só o carbono orgânico total. Ou, que é o mais comum, ainda é um teste mais barato, eu faço o carbono orgânico, todos os carbonos juntos. Eu faço análise de carbono inorgânico e carbono orgânico total. Eu faço uma análise por um equipamento que ele vai aferir a quantidade de carbono presente numa amostra e ele vai aferir a quantidade de todos os carbonos provenientes da amostra. Isso também é utilizado para validação, limpeza, monitoramento de águas para usos farmacêuticos, para eu garantir que essa água passou por um teste de purificação adequado. Então, é o principal teste utilizado para o contaminante orgânico. E para os contaminantes inorgânicos, então, os contaminantes inorgânicos eu tenho sais, que são sais, por exemplo, de cálcio, magnésio, ferro, cloro, óxido nitroso, metais pesados como cromo, chumbo, cádmio, mercúrio. Então, todos esses contaminantes, uma água contaminada que tem um alto teor de sais inorgânicos, ela vai aumentar a condutividade dessa água e esse aumento da condutividade ele pode alterar as características e a qualidade do produto acabado. Ele acarreta todas as características físico-químicas do produto farmacêutico e pode afetar a qualidade. O controle em relação aos contaminantes inorgânicos é feito pela análise de condutividade. Nós utilizamos um condutivímetro, esse aqui é bem básico, tem laboratório de pesquisa, universidades, formatos de manipulação, indústria. Ele entra em contato com a água, ele vai detectar a presença de íons dentro da água. A condutividade, quando a condutividade aqui estiver acima de 1,3 micrômeros Siemens por centímetro, em temperatura ambiente de 25 graus Celsius, ela indica contaminação severa por íons inorgânicos. Então, esse é um limite, essa condutividade de 1,3 micrômeros Siemens por centímetro é um limite para eu conseguir detectar a presença de sais inorgânicos. Acima disso, pode estar ocorrendo uma contaminação severa por íons inorgânicos. E isso também pro produto farmacêutico é extremamente prejudicial, uma contaminação, por exemplo, com chumbo ou com mercúrio. Então, é um controle básico de contaminação em relação aos componentes químicos inorgânicos. E nós temos também o controle feito para os contaminantes microbiológicos. Maior parte representantes são as bactérias originárias que é a fonte da água, equipamentos de purificação, procedimentos. Aí entram bactérias, as mais comuns são pseudomonas, Escherichia coli, que é uma bactéria que está presente principalmente nas fezes, é muito comum de ser encontrada, Klebsiella. O controle da água, a água deve passar por um processo de filtração em porosidade de 45 micrômetros. Então, o processo de filtração, ele é um processo, uma barreira física, que ela vai eliminar os contaminantes da água, ela impede que partículas e micro-organismos eles passem, eles são retidos nessa membrana, eliminando da água esse processo, eliminando da água esses contaminantes. Dentro desse processo de filtração, nós temos vários tipos. Tem a filtração mais simples, eu tenho a microfiltração, eu tenho a ultrafiltração, que vai variar de um para outro, o tamanho das partículas que vão ser eliminadas. Então, numa filtração eu vou eliminar partículas maiores, partículas mais grosseiras, então são alguns micro-organismos, algumas partículas que vão eliminar componentes que podem gerar contaminação da água, né? Eles vão estar sendo removidos. É um sistema bem barato, básico também na indústria, com baixo custo, que é amplamente utilizado. Claro que dentro desse controle microbiológico nós temos, assim, dependendo do produto da água que eu vou querer, eu tenho controles e processos muito mais rigorosos. Então, esse é um deles, um pouco mais simples, que é um controle inicial que eu tenho que fazer na água que entra na indústria farmacêutica. Então, como que essa água ela entra na indústria farmacêutica? Eu tenho todo um sistema de abastecimento, um sistema público de abastecimento, a água é captada no manancial, que podem ser rios, represas, ela é levada à estação de tratamento de água, ela é tratada, ela é armazenada no reservatório e distribuída para
casas, residências, indústrias. Aqui nessa segunda figura, tem uma figura que ela explica melhor. Então, ela vai para a represa, ela passa por processo de floculação, decantação, filtração, ela vai eliminar vai eliminar substâncias inapropriadas, ela vai para um reservatório de água final e ela vai ser armazenada em reservatórios e distribuída para indústrias e para residências. Essa água produzida pela rede de abastecimento, que é a água distribuída, é a água que passa pelos primeiros processos de tratamento. Ela vai receber tratamento com produtos químicos, processos físicos, para tentar eliminar contaminantes da água. Essa água água distribuída é água própria para consumo humano, que é água potável. Então, é uma água que ela vai ter alguma quantidade de íons ainda, ela vai ter alguns contaminantes, mas é uma água mais segura, já que eliminou a parte mais grosseira de contaminação. Então, começamos agora nos tipos básicos de água farmacêutica. Então, os básicos da água farmacêutica utilizada na indústria nós temos água potável, água reagente, água purificada, que nós vamos encontrar em algumas legislações abreviada como PA ou PW, do inglês, Pure Water, água ultra purificada, AUP ou WPI, e a água para injetáveis, tá? Na Farmacopeia Brasileira, na 5ª edição. Então, água potável. A água potável é uma água que ela é proveniente das redes de abastecimento ou poços artesianos. Então, é a água que é tratada todo o processo no caso aqui em Guarapuava seria Sanepar, todo o processo público, ela vai passar por um processo físico com aditivos químicos também para ser distribuída até no processo final. É uma água pronta para consumo humano e é a água inicial que é captada pela indústria farmacêutica. Então, a água, quando entra na indústria, é água potável. E eu tenho, segundo tópico, a água reagente. Essa água potável, quando ela chega na indústria, não tem nenhum processo que eu preciso produzir ela, porque ela já foi produzida pelo sistema de distribuição de água. A água reagente é uma água utilizada na limpeza de materiais e equipamentos, na fase final da síntese de ingredientes ativos e recipientes também. Então, assim, é uma água que ela é um pouco mais tratada, ela vai ter um tratamento melhor e eu posso utilizar até ela como recipiente em algumas formulações. A principal aplicação dela é abastecimento de equipamentos, como autoclave que vai fazer a esterilização dos produtos, de equipamentos, banho-maria e histologia. Então, como que eu consigo obter essa água? Qual que é o processo de obtenção dessa água? Então, eu posso obter por combinação de vários processos, dentre eles os mais comuns são destilação simples, deionização e filtração. Eu posso utilizar um processo ou vários combinados. O mais comum é utilizar vários processos combinados para a obtenção dessa água. Então, no caso da água reagente, o mais utilizado é nessa ordem mesmo. Eu utilizo destilação simples, seguida de deionização e filtração. A filtração, ela geralmente é o último processo a ser utilizado, porque ela vai remover as partículas que ainda ficaram, sabe? Ela vai passar por processos mais rigorosos antes, para depois passar pela filtração. Pessoal, eu vou fazer uma paradinha agora, logo retornaremos, já gravo para vocês um outro vídeo, para não ficarem muito compridos também, e já retornamos os processos para a obtenção da água reagente.